A paz do Senhor, povo de Deus. Quero aproveitar uma carona numa fala do evangelista Valdeir nessa manhã. Ele falou, quem se recorda aqui, que ele disse sobre a mudança de mente. Ele está precisando está passando por esse processo da mudança de mente por conta de uma situação de saúde que ele tem atravessado. Quem se lembra disso aqui nessa manhã? Ele falou logo no final da escola dominical. Eu quero aproveitar o gancho para ler com os irmãos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e o versículo de número 2. Nos diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, a mudança de mente, metanoia, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Antes de orar com os irmãos, só gostaria de falar algumas coisas aqui rápidas. Primeiro, encorajar os homens a fazer o curso Homem ao Máximo. Nós temos 2 vagas ainda a serem preenchidas, né? Então, irmãos, não deixe essa oportunidade passar. Aproveite essa oportunidade, procura ali o Alex, não o Alex da Leandra. Se coloque de pé, Alex, o Alex da Raquel. Procura o Alex, dá o seu nome, para que a gente possa completar a nossa turma de Homem ao Máximo, tá? Então faça a sua inscrição com o Alex e não perca essa oportunidade. A segunda coisa que eu queria dizer, irmãos, é que a gente está finalizando o básico de teologia. Essa é a última disciplina que nós estamos cursando no básico. Mas nós vamos, com a graça de Deus, emendar o médio. Então, os irmãos que porventura já fizeram o básico em algum momento da vida e pararam o curso de teologia e querem retornar, assim que finalizar esse mês, a gente já vai dar início ao curso médio de teologia. Então, os irmãos estejam preparados aí, animados para a gente já fazer o médio, tá bom? E aqueles que estão cursando o básico, não desanima, viu? Irmã Rosete, você vai começar o curso mulher, né? Mulher única. Então aquelas irmãs que porventura ainda não vão fazer o curso, que estão na teologia, não desanima, viu? Vamos fazer aqui o médio da teologia, tá bom? Então os irmãos estejam atentos a isso daí também. E a terceira coisa que eu gostaria de falar, antes de entrar na palavra aqui rápido, é na verdade testemunhar um milagre de Deus. E aí, irmãos, eu não sei se vocês vão entender isso como um milagre. Eu não sei se talvez a minha fé ela está sendo demais. Talvez vocês até vão me considerar, quem sabe, um menino espiritual, né? Mas eu tenho considerado isso como um milagre e eu quero compartilhar isso como um milagre. Milagre, irmãos, não é apenas aquilo que acontece no campo do extraordinário. Há muitos milagres que são operados e realizados por Deus que acontecem no campo do ordinário. O que é o campo do ordinário? É aquele milagre que Deus vai operando no dia a dia. É aquele milagre que Deus vai realizando nas coisas básicas do dia a dia, no cotidiano, no corriqueiro, que às vezes a gente nem percebe que é um milagre que está acontecendo. Às vezes a gente nem percebe que é um milagre que está sendo realizado. Mas Deus está operando, Deus está agindo. O que aconteceu esses dias, de uns 15 dias para cá, nós temos atravessado? Filho nós ainda não temos, mas bicho a gente tem com força. E aí, irmãos, um dos nossos bichinhos resolveu passar mal.
E quando esse bichinho passa mal, ele não passa mal para um remédiozinho, não. Ele passa mal por um negócio que é mais grave. Só para que os irmãos entendam, e já resumindo a história, essa última passagem de mal que o bicho resolveu ter lá dentro de casa, foram 10 mil reais gastos. Procedimento médico, remédio, exames e por aí vai. 10 mil reais, no mínimo. Foi até onde a gente contabilizou. A partir daí a gente parou de contar. E bicho não tem SUS, irmãos. Bicho é veterinário, é particular, é dinheiro. Aí você vai me perguntar, você tem 10 mil reais? Não, eu não tenho 10 mil reais. Não tenho 10 mil reais. Porém, irmãos, onde entra o milagre aí na minha visão? O milagre entra justamente quando a gente começa a olhar para trás e ver que todas as despesas lá do veterinário foram pagas. Está pago. Não tem nada que esteja para trás, pendente, em aberto. Não há dívida que esteja lá para trás. Entrou um negocinho ou outro num cartão de crédito, a gente vai conversando aqui, conversando ali, mas está pago. Está pago. O que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte: era algo que não se tinha possibilidade, era um recurso que não se tinha, era uma necessidade que aconteceu, mas que Deus, no ordinário, Ele foi encaixando as coisas, resolvendo as coisas, abrindo portas, e está pago, está resolvido. Amém. O gato está lá em casa, nós estamos cuidando, é mais um batalhão de remédio que ele vai ter que tomar, mas está acontecendo, está indo. Milagres que Deus opera no ordinário. Amém. Não bateu anjo lá na porta de casa com envelope com os 10 mil reais. Não recebi um pix de uma agência bancária do céu com os 10 mil reais. Não foi nada extraordinário. No ordinário, Deus foi abrindo portas, foi fazendo, foi dando um jeito, e o milagre foi acontecendo. Por que eu estou contando isso, irmãos? Porque eu quero te incentivar a enxergar os milagres de Deus no seu dia a dia. Amém. Muitas vezes Deus está operando, Deus está fazendo, Deus está agindo, e a gente não está percebendo a ação de Deus. A gente não está percebendo o mover de Deus. Às vezes nós estamos nos concentrando naqueles milagres que são coisas grandiosas aos nossos olhos. Intervenções que são poderosas, que Deus ainda opera e faz. Mas o Senhor não se resume apenas a esses milagres extraordinários. Deus está fazendo muita coisa no dia a dia e nós não estamos percebendo muitas das vezes. Que a gente possa, irmãos, enxergar o agir de Deus, o cuidado de Deus, o dia a dia numa outra perspectiva, de uma outra forma. E assim nós vamos ver que Deus está operando milagres quase que diariamente e a gente não está se percebendo. E a gente não está se dando conta. Passe a ver, irmãos, os milagres de Deus numa outra ótica e você vai ver como Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Como Deus tem cuidado da nossa casa nos mínimos detalhes. Como Deus tem feito muito mais milagres do que a gente estava imaginando ou percebendo. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Quero então entrar aqui rapidamente na palavra, irmãos, para poder comentar 3 coisas com os irmãos, coisas rápidas e básicas. Quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos o apóstolo Paulo se colocando numa qualidade de oferta. Ele está dizendo que ele está rogando aos irmãos para que possam se apresentar a Deus como sacrifício vivo diante do Senhor. A visão que o apóstolo Paulo tem aqui, irmãos, era a visão daquele sacrifício que era completamente queimado no altar do Senhor. Nós vamos ver lá no livro de Levíticos que existem várias modalidades de oferta.
dentre as várias modalidades de se ofertar ao Senhor, existia aquela oferta que era uma oferta completamente queimada, que era apresentada para Deus. Essa oferta que era queimada, irmãos, era uma oferta exclusiva para o Senhor. Os sacerdotes não participavam dessa oferta. Essa oferta era uma oferta dedicada, única e exclusivamente ao Deus de Israel. E é essa oferta que o apóstolo Paulo agora está fazendo referência em Romanos, no capítulo 12. Só que lendo a Bíblia Sagrada, eu me deparei com um detalhe, irmãos, que muito me chamou a atenção. Eu gostaria que projetasse aí Levíticos, capítulo 2, e o versículo de número 11. Porque nós estamos habituados a saber que não se deve apresentar a Deus fermento. O fermento já está sacramentado. Nós sabemos que não pode apresentar fermento na hora da oferta. Mas e o mel? Vocês sabiam que na oferta queimada não se podia apresentar mel para o Senhor? E eu li esse texto já tem algum tempo e algo já vem falando ao meu coração a respeito disso. Deus, no momento da oferta queimada, Ele não aceita do seu povo que seja misturado ou que seja apresentada qualquer oferta que contenha fermento, mas Ele também não aceita mel como oferta queimada. Nada que pudesse ter qualquer tipo de referência ao mel, e aí eu não falo só do mel da abelha, porque o mel na Bíblia Sagrada também nos faz referência a um processamento que acontecia com tâmaras, que aconteciam com figos, que se produziam mel. O fato é que Deus agora, quando traz as bases e orientações da oferta que era para ser apresentada, Ele diz: olha, não quero fermento e não quero mel nessa oferta. Na oferta queimada não. Nas primícias você pode apresentar o mel. Em outras modalidades de oferta pode ser apresentado o mel. Na oferta queimada não. Não quero fermento e não quero mel. E isso chamou a minha atenção. E aí eu comecei a refletir acerca dessa palavra. E entender, irmãos, 3 coisas que é o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeiro, quando a gente se depara com essa palavra, nós precisamos entender que a oferta para Deus não é baseado naquilo que eu quero ofertar ao Senhor. O mel, irmãos, é agradável ao paladar. O mel é agradável para o ser humano. É doce, é prazeroso, é gostoso, mas ele não estava elencado como algo a ser ofertado ao Senhor. O que nós vamos aprender aqui com essa palavra, irmãos, é que a oferta, quando ela é apresentada para Deus, ela não é apresentada para Deus baseado naquilo que eu gostaria de apresentar. A oferta que é apresentada para Deus e aceita por Deus é aquela oferta que atende os princípios postos pelo próprio Deus. Deus tem as suas regras, Deus tem as suas orientações, Deus tem os seus padrões, Deus tem as suas diretrizes, e para que as nossas ofertas sejam aceitas, elas precisam obedecer os padrões que não são meus, mas que são de Deus. Eu não posso chegar, irmãos, numa reunião como essa e me dar por satisfeito em apresentar aquilo que eu acho que é o que Deus gostaria de receber. Eu preciso chegar numa reunião como essa daqui, tendo maturidade, consciência que Deus está presente neste lugar. E a oferta que eu vou apresentar para Deus é uma oferta que Ele vai se agradar ou não. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas dizendo: eu não gostei do culto hoje, eu não gostei do louvor hoje, eu não gostei da pregação hoje, como se tudo aquilo que nós fizéssemos aqui ou deixássemos de fazer fosse para agradar o paladar do homem. A nossa adoração, dedicação, devoção, nosso culto não é para colocar mel na nossa boca,
é para nós adorarmos e bendizermos única e exclusivamente aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. A adoração, irmãos, a oferta, ela não parte daquilo que vai me agradar ou me satisfazer. Nós não estamos aqui para sermos satisfeitos no nosso serviço a Deus. Nós viemos aqui nessa noite para prestar ao Senhor um culto, para prestar ao Senhor uma adoração, para prestar ao Senhor a nossa oferta. E a nossa oferta tem que ser baseada em princípios postos pelo próprio Deus. A nossa oferta, irmãos, tem que seguir princípios de santidade. Nós precisamos entender que nós estamos aqui separados única e exclusivamente para servir e adorar e agradar aquele que vive e reina para todo sempre. Obediência, dedicação, santificação, zelo com aquilo que nós estamos apresentando diante de Deus. É inadmissível, irmãos, para mim, tem que ser inadmissível para você chegarmos num lugar como esse, no momento da adoração, e nós prestarmos uma adoração qualquer diante do Senhor. Tem que ser inadmissível para nós chegarmos num lugar como esse, no momento do ofertório, apresentarmos qualquer oferta para o nosso Deus. O nosso Deus não merece qualquer oferta. E tudo aquilo que nós fizermos aqui não é para agradar o nosso paladar, é para agradar aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Nós precisamos entrar num lugar como esse, separado, dedicado para adoração ao nosso Deus, com a consciência de que nós estamos aqui servindo ao Senhor, prestando um serviço ao nosso Deus, e esse serviço tem que ser o melhor que nós podemos oferecer, porque Ele merece o melhor. Então, irmãos, Deus não aceita mel como oferta queimada. Segunda coisa que nós vamos ver aqui, era costume dos pagãos fazerem oferendas com mel, nos cultos que eram dedicados a deusas da fertilidade. Eles regavam as ofertas com mel e apresentavam aquelas ofertas para as suas divindades. Deus está falando com o povo, aqui não, lá fora até pode ser, com os pagãos até pode ser, mas para mim eu não quero oferta. Isso daqui, irmãos, é um diferencial que a nação de Israel tinha no momento do ofertório. Deus queria que o povo tivesse consciência plena de que eles eram separados. Eles não tinham o mesmo padrão e costume do mundo. Eles não tinham a mesma referência mundana, nem na hora de ofertar o Senhor. Eles eram exclusivos, separados. Eles estavam agora em um outro nível de relacionamento, com outro Deus que era o Deus verdadeiro, o Deus da nação de Israel. É como se Deus estivesse dizendo, os pagãos estão oferecendo, os pagãos estão fazendo, lá fora isso está acontecendo, mas aqui dentro eu não quero isso, não é para vocês fazerem dessa maneira. Sabe o que isso fala conosco, irmãos? É porque muitas das vezes nós estamos como a nação de Israel, na hora que eles pedem um rei para si. A palavra de Deus diz que eles estão olhando para as nações ao redor e estão vendo que todas as nações tinham rei, menos eles. Todas as nações eram governadas por um monarca, por um rei. E agora eles, ao olharem para as nações ao redor, eles começam a pedir um rei para si. Quantas vezes, irmãos, nós estamos olhando lá para fora, vendo o que está acontecendo lá fora e desejando que isso aconteça conosco. Mas Deus está reafirmando a sua palavra nessa noite, dizendo, vocês são povo exclusivo, vocês são povo separado, a igreja pertence ao Senhor, a igreja não anda segundo o princípio do mundo, a igreja segue princípio estabelecido por Deus, e esse princípio estabelecido pela palavra do Senhor.
Nós não temos, irmãos, que olhar padrões mundanos. Nós não temos que nos espelhar naquilo que está acontecendo lá fora. Não é porque os outros estão fazendo que nós vamos fazer também. Nós temos um padrão posto por Deus, por meio da sua palavra, e é esse padrão que nós devemos seguir. O mundo está fazendo, os outros estão seguindo, os outros estão copiando, mas a igreja segue o princípio e o padrão estabelecido por Deus por meio da sua palavra. Não é porque os outros estão fazendo que nós fazemos também. Nós seguimos firme naquilo que o Senhor tem estabelecido para nós. Nós seguimos firme naquilo que o Senhor tem, irmãos, orientado para que nós possamos fazer. Foi por isso que esse mesmo Saul foi rejeitado. Quando ele percebe que o povo estava se afastando, ele levanta um altar para oferecer uma oferta ao Senhor. Samuel estava demorando, o povo estava se dispersando, e Saul entra numa área que não era a área para ele poder entrar. A oferta só era apresentada pelo sacerdote, não pelo rei. Quando Samuel chega e vê aquilo acontecendo, ele fala: olha, hoje o seu reinado seria estabelecido, mas você olhou a circunstância e decidiu agir não conforme o princípio da palavra, mas conforme aquilo que estava no seu coração. Por isso o seu reino está sendo rejeitado hoje. Saul perdeu o reinado porque fez aquilo que os seus olhos o levaram a fazer. Não confiou em Deus, não seguiu o princípio da palavra de Deus, não seguiu o princípio daquilo que Deus estava estabelecendo, e como consequência ele foi reprovado. Deus não quer que nós sejamos reprovados, irmãos. Deus quer que nós sejamos aprovados, mas para isso é necessário que a gente olhe para Deus, para os princípios postos pela palavra de Deus, por aquilo que Deus tem posto para nós por meio da sua palavra, não pelos padrões que são mundanos, não por aquilo que está acontecendo ao nosso redor, mas por aquilo que Deus quer que nós venhamos a obedecer. E por fim, irmãos, para já finalizar, quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos entender a terceira verdade que eu quero trazer aqui, baseado nessa palavra, é justamente a importância que nós precisamos dar à qualidade daquilo que nós estamos ofertando ao Senhor. Aí talvez venha a pergunta: o fermento ok, mas por que o mel não poderia, além disso que eu já disse? O mel, irmãos, na circunstância do deserto, ele também fermentava. É aí que está o grande problema. O calor do deserto, a umidade do deserto, fazia com que o mel fermentasse de forma muito rápida. Era bem provável que se um israelita trouxesse mel para ofertar, aquele mel estaria já fermentado, e Deus não aceita nada fermentado. Para poder resguardar a santidade daquela oferta, Deus então fala: eu não quero mel, porque a chance do mel estar fermentado pelo calor do deserto, pela umidade do deserto, era muito grande. A chance do povo ser condenado por uma oferta feita pelo mel, com mel, seria muito grande. Deus não queria que o povo fugiu a palavra, reprovado. Deus não queria que o povo fosse reprovado ao apresentar algo que estivesse fermentado. E então ele fala: por via das dúvidas, como vocês não vão saber muito bem, não traz mel. É mais fácil você não trazer do que você trazer e correr o risco de ser reprovado. Então Deus então fala: não quero mel, não quero mel. E aí eu finalizo essa palavra te dizendo uma coisa, irmãos: o calor do deserto, a umidade do deserto, não pode interferir na qualidade da nossa oferta. Aquilo que eu e você atravessamos no dia a dia não pode interferir na qualidade daquilo que nós estamos apresentando para Deus.
Nós não podemos, irmãos, chegar num ambiente como esse. Nós não podemos chegar num lugar como esse e dizer: hoje eu não vou cantar, hoje eu não vou levantar, hoje eu não vou glorificar, porque o meu dia tem sido assim, a minha semana foi assim, a minha família está dessa forma, a minha conta bancária está desse jeito, eu estou com problema no serviço, estou com problema no trabalho. Olha quanta coisa tenta fermentar a nossa oferta. Olha quanta coisa tenta atrapalhar a oferta que nós temos para poder apresentar ao Senhor. Mas o Senhor nessa noite está nos dizendo: não permita que nada, que seja circunstância terrena, que seja coisa desta vida, que seja coisa deste presente século, venha fermentar a tua oferta perante o Senhor. Não permita, irmãos, que as adversidades da vida, que os problemas da vida, que as circunstâncias da vida venham atrapalhar aquilo que você está disposto a oferecer para o Senhor. Se coloque de pé nesse momento. Que nós possamos, irmãos, estar aqui nessa noite, que nós possamos estar num ambiente como esse, e aí, queridos, possa estar caindo o mundo, possa estar tudo dando errado, possa tudo estar dizendo que não, mas que nós possamos ofertar ao Senhor e apresentar a Deus o melhor da nossa oferta, porque o Senhor é merecedor. Nós cantamos o hino, nós louvamos o hino, dizendo que o inimigo não consegue entender por que o crente, até mesmo na prova, ele passa cantando, ele passa adorando, ele passa exaltando. Nós temos a convicção, irmãos, de que as adversidades, as lutas, as provas, é Deus nos aperfeiçoando cada vez mais, para que nós possamos chegar aqui na presença do Senhor e dizer: Senhor, a minha semana está ruim, o meu dia foi ruim, a minha casa está uma bagunça, a minha vida financeira não está nada boa, a minha vida sentimental está um caco, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu não quero saber de nada disso. Eu vou fechar meu olho, eu vou levantar a minha mão e eu vou adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Nada pode calar um adorador. Não serão as provas que vão nos impedir de ofertar ao Senhor. Não será a dor que vai nos impedir de ofertar ao nosso Deus. O inimigo não vai ter capacidade de calar a nossa voz, independente do que estiver acontecendo. Nós vamos confundir o inimigo, adorando o nome do Senhor, e Deus vai nos abençoar em todas as coisas. E aí entra um segredo, igreja, aí entra um segredo, porque todos aqueles que pedem algo para o Senhor podem receber aquilo que estão pedindo, mas aquele que se coloca na presença de Deus em adoração, Deus costuma surpreender com algo muito maior e mais além daquilo que ele estava precisando. Eu quero te encorajar, irmão e irmã, a você ser um verdadeiro adorador a este Deus, independente da circunstância que você esteja atravessando. Vimos aqui uma irmã que estava passando por uma luta, mas ela decidiu adorar o nome do Senhor. Vemos pessoas que estão passando pela braba, mas estão aqui servindo a Deus, adorando o Senhor. E há uma palavra da parte de Deus para o teu coração nessa noite. Deus está se agradando da tua atitude de adoração, mesmo em meio à dor que você está atravessando. E esta noite tem bênção da parte de Deus sendo liberada sobre a tua vida e a tua casa aqui neste lugar. Talvez, se olharmos para a circunstância, você tinha todos os motivos para desistir.
Você tinha todos os motivos para poder olhar para trás. Quem sabe o calor da adversidade, o calor do deserto, começou a fazer com que a tua oferta ficasse fermentada. Mas você guardou o teu coração, você guardou a tua mente, você guardou a tua vida, e hoje você está aqui, independente do que está acontecendo, para adorar o único e verdadeiro Deus. E eu quero te dizer algo nessa noite: Deus está se agradando da tua posição e da tua atitude de adoração. Hoje o Senhor vai entrar com providência nessa causa e vai te entregar a bênção e a vitória. Permaneça firme, meu irmão, minha irmã. Permaneça firme nesse teu propósito, porque tem milagre de Deus para a tua vida, tem bênção de Deus para a tua vida. Adore ao Senhor, mesmo em meio à dor que você esteja atravessando, mesmo que a tua mente esteja turbada, o teu coração esteja turbado, mesmo que haja questionamentos, incertezas, porquês, serás. Não deixe de adorar a este Deus, não deixe de servir a este Deus, não deixe de apresentar a Deus a sua oferta, porque Deus dos altos céus vai se agradar da sua atitude de louvor e adoração, e Ele vai entrar com providência nesse deserto que você está atravessando, nessa tempestade que você está atravessando, nessa luta que você está atravessando. O Senhor hoje vai entrar com providência, porque Ele vai achar em você o coração de um verdadeiro adorador, o coração de alguém que adora independente da circunstância, independente da ocasião. Aleluia! A bênção de Deus para nós aqui nessa noite, a bênção de Deus para nós aqui nessa noite. Eu quero orar com você, para que nós possamos de fato finalizar essa palavra. Não sei qual foi a condição que te trouxe até este lugar, não sei a forma como você chegou até aqui neste lugar, mas eu quero te convidar a adorar a Deus, a adorar ao Senhor. Nada pode calar um verdadeiro adorador. A nossa adoração, irmãos, mesmo em meio a todas as dificuldades e adversidades, elas têm subido até o trono da graça, e Deus está recebendo o nosso louvor, a nossa oferta, e eu creio que já há liberação de bênçãos da parte do Senhor para a nossa vida neste lugar. Ore junto comigo nessa noite. Pai querido, Pai amado, eu quero finalizar esta palavra orando pelo teu povo, Senhor, orando pelos teus servos e por tuas servas. Não sei quais são as adversidades que eles têm enfrentado, não sei qual é o calor deste deserto que eles têm enfrentado, não sei, ó Deus, quais são as provas que eles têm passado, mas eles estão aqui nessa noite, Senhor. Eles não olharam para trás, eles não desanimaram, eles não retrocederam, eles não se limitaram, ó Deus. Há preocupações com o dia de amanhã, há incertezas com o dia de amanhã, mas eles estão aqui te adorando, eles estão aqui te servindo. A minha oração, Senhor, nessa noite, é para que o Senhor receba a nossa oferta como cheiro suave, receba a nossa adoração como cheiro suave, Senhor. Quem sabe muitas dessas adorações feitas com lágrimas, quem sabe muitas dessas orações e adorações feitas, Senhor, com coração partido, ó Deus, com coração ferido, com coração, ó Deus, entristecido, enlutado, ó Deus, com confusão na mente, na alma, porque não está sabendo o que o Senhor está fazendo, mas estão aqui adorando, estão aqui te servindo, estão aqui te adorando. A minha oração, Senhor, é para que isso daqui não caia no esquecimento,
recebe a adoração da tua igreja, recebe o louvor do teu povo, recebe a adoração dos teus filhos e filhas, e entra com providência nessa noite. Enquanto eles estiverem adorando aqui, entra naquela casa, visita aquele parente, aquele filho, aquele marido, aquela esposa que está distante. Senhor, entra com livramento, cortando o laço, abrindo a porta, enquanto o teu povo estiver adorando aqui, Senhor, apresentando a Ti a oferta que Te agrada, que o Senhor já esteja lá no amanhã, fazendo aquilo que nós não conseguimos fazer, ó Deus. Entra com providência nessa noite, opera no sobrenatural, nas impossibilidades. Em nome de Jesus Cristo, recebe a nossa adoração, recebe a nossa oferta. A nossa oferta não está contaminada com nada que seja desta vida. O nosso coração está sincero e íntegro diante do Senhor. Nós queremos Te adorar, Te servir, Te bendizer na beleza da Tua santidade, independente do que esteja acontecendo. Nós estamos aqui para Te adorar nessa noite, Senhor. Entra com providência em favor da Tua igreja, da Tua noiva. É a oração que eu faço a Ti, Senhor, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.